capítulo 12, Atos dos Apóstolos, Atos de Paulo, Atos do Espírito Santo, segundo o tratado do Dr. Lucas, capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos, começando no versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Os que acharam, digam: eu achei. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Senhor nosso Deus, nós estamos em torno do Teu nome, estamos em torno da Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz. Vamos meditar na mesma. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar-se. Quero dizer da alegria de mais uma vez estar em Blumenau. Participamos de uma festa muito boa, os irmãos da melhor idade, e vamos estar hoje aqui. Essa madrugada eu peço oração, pois nós vamos a Florianópolis. Eu preciso fazer uma prova amanhã para garantir uma vaga na PUC de Campinas, para a gente estudar mais um ano hebraico. Como eu transferi de São Paulo, eu pensei que eu não precisava fazer a prova, mas como só tem 30 vagas, a prova era hoje. Mas o pastor Niltinho, não sei se vocês conhecem, o pastor Niltinho, lá dos Estados Unidos, deu uma ordem para que eu não fosse só amanhã. Então amanhã eu vou fazer a prova sozinho. Eu queria fazer hoje porque eu podia colar, com 30 pessoas dava para colar. Mas amanhã, sozinha, não vou poder colar e vai ficar difícil. E eu estou esperando um livro chegar até hoje, mas eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Mas eu vou de madrugada, tipo umas 3h30, nós vamos sair daqui, porque meu voo é bem cedo. Aí a gente retorna. Na quarta e na quinta nós vamos para Gaspar, lá com o pastor Lalana, nós temos uma agenda lá, e depois a gente volta para cá, e sábado nós vamos para Camboriú. Deus abençoe a todos, é um prazer rever muita gente. Queria agradecer ao pastor
Lediel, que está nos tratando aí com muito desvelo, eu e a minha esposa, muito obrigado. Meus irmãos, eu confesso que eu passei a tarde toda praticamente estudando esse capítulo 12 de Atos. Esse texto está muito forte no meu coração, porque nós temos aqui o capítulo da prisão, ou seja, se você percebe, se você é atento à leitura, você vai perceber que o capítulo 12, nós temos aqui a prisão de Tiago e depois a prisão de Pedro. Então nós temos aqui o capítulo da prisão, só que Tiago, ele é condenado à morte, e acontece na vida de Pedro um grande livramento. O próprio anjo do Senhor desce e liberta Pedro. É interessante que nós temos aqui o neto de Herodes o Grande. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa, salvo engano. Então ele é o neto do Herodes o Grande. E é interessante que existem algumas minúcias que me chamam a atenção, é que ele havia prendido Tiago, e a Bíblia diz que o povo gostou. Então, para agradar o povo, ele investe outras perseguições, principalmente contra os pais, a liderança maior da igreja. Vocês percebam que o grande intuito de Herodes era calar, silenciar a igreja, prendendo as pessoas principais, Tiago, Pedro. E prendendo esses homens, automaticamente, a ideia que perpassava o coração do Herodes é que com isso ele iria silenciar a obra de Deus, o trabalho de Deus. Atingindo a liderança, automaticamente ele atingiria todos os liderados. Mas Herodes, ele não percebeu um grande detalhe. Com a morte de Tiago e com a prisão de Pedro, ele contribuiu para que houvesse um grande despertamento na igreja, porque o texto vai dizer que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. Não, você não entendeu? Vou falar só para esse lado aqui. Então prenderam Pedro. Herodes pensava que ele iria silenciar a igreja, mas quanto mais os líderes, no caso Tiago, executado e Pedro preso, a igreja não parou de orar, a igreja não parou de orar, a igreja não parou de orar. Satanás, ele sempre vai tentar, na verdade, eu preguei para minha mulher hoje à tarde esse texto, para depois pregar para vocês. Vou logo falar que ela não deu nenhum glória a Deus, ela só fez assim, está fraco, mas deixa quieto. Então a gente vai percebendo uma coisa, que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja orava. Por exemplo, atinge os líderes, mas não silencia a igreja. A Bíblia diz contínua a oração, porque sempre Deus vai levantar os seus. Um outro detalhe que eu quero deixar aqui, antes de nós estudarmos as 4 ordens, do anjo para Pedro, uma outra observação é que essa prisão, conforme Flávio Josefo, não um teólogo, mas um historiador, e o que mais está me deixando triste é quando alguém diz que Flávio Josefo é um teólogo. Isso me deixa triste, porque ele não é teólogo, ele é um historiador. Flávios é o nome romano dado por um imperador chamado Vespasiano, e Josefo é o nome judaico. Então, segundo as informações do historiador Flávio Josefo, esta prisão chamava-se prisão de Antônia, que dava acesso às ruas de Jerusalém. E o texto vai dizer que Pedro, ele era protegido por 4 companhias, 4, 8, 12, 16, não é? São 16 soldados que cuidavam de um só homem. Deu para entender? 16 soldados que faziam a troca contínua do turno, porque
havia uma festa. Esse Herodes traz no seu contexto o mundo judaico, então ele permite que a festa, é uma festa da Páscoa, que continue, e terminando a festa, o que passava no coração de Herodes é que ele iria executar Pedro. Então é nesse intercurso, nesse meio, entre o começo da festa e o final, que Pedro está preso, sob soldados, e ele está dormindo, entre dois soldados ainda. Só que a terceira observação que eu quero deixar, é que Joséfo nos ensina algo interessante, que quando alguém era preso, tiravam algumas coisas dele. No caso de Pedro, quando ele foi pego e levado para a prisão, tiraram dele 3 coisas. Tiraram a capa, tiraram o cinto e tiraram a alparca. Então Pedro na prisão ficou descalço, sem a segunda capa, que dava apoio e que cobria a primeira, e sem o cinto. Mas mesmo assim, já pensando que seria condenado eu e você, a Bíblia diz que Pedro dormia, ele dormia. Agora preste atenção, alguém que supostamente será condenado, fica sem dormir, fica roendo a unha. Mas então por que Pedro dormia? Aí eu fui estudar, fui bater cabeça, porque nada cai do céu para mim, se eu não for atrás eu sei como é que é. Aí eu fui ler a Bíblia. Aí lá em João capítulo 21 e o versículo 18, há uma promessa que Pedro recebeu, que ele ficaria velho. Ele ficaria velho. Quando tu estiveres velho. E Pedro, com todas as suas dificuldades, ele aceitou essa promessa, ele acreditou nessa promessa. Olhe para mim, eu vou parafrasear. Quem sabe ele tenha conversado com Tiago, e Tiago diz: olha Pedro, hoje sou eu e amanhã é você. Aí quem sabe Pedro disse assim: não rapaz, eu tenho a promessa de ficar velho, eu não vou morrer agora. Ei, deixa eu espiritualizar para você dar um glória a Deus gostoso. Essa prisão que eu e você estamos vivendo, ela não vai tirar a nossa paz, ela não vai tirar a nossa alegria, ela não vai tirar a promessa que Deus fizera. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou ficar falando aqui até você entender. Essa promessa não vai tirar o teu sossego. Ou seja, essa prisão não vai tirar o teu sossego, essa prisão não vai abalar a tua estrutura, porque eu e você temos uma promessa, e quem tem promessa, no caso de Pedro, vai descansar, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando de todas as coisas. Bom, mas o que eu quero, a outra observação, essas observações que eu gosto. Uma outra observação que eu vejo aqui é a expressão o, não um. Já perceberam? O anjo, não um anjo. Dentro do contexto do hebraico, refere-se a qualquer classificação de anjo. No contexto hebraico, o é um anjo diferente. Na verdade, nós temos aqui uma teofania, Deus, fania, aparições. Então, no caso de Pedro, Deus não mandou um anjo, mas viera o anjo, o próprio Deus. Aleluia! É o próprio Deus. Eu estou sentindo vontade de adorar. Levante a mão e dê glória. É o anjo. O é diferente de um, porque um anjo pode ser qualquer um desses anjos que a Bíblia diz, e aquilo que a quantidade de outros que nós não conhecemos, mas o é o próprio Deus. Então, no caso de Pedro, no caso dos líderes, Deus não manda um,
Ele mesmo vem. Há um tratamento diferenciado para aqueles que receberam a liderança, o ministério. Então, quem vai te ajudar nessa obra não é um anjo, mas é o anjo, é o próprio Deus. Olha, se tu não entender isso, se um anjo já é coisa grande, imagine o anjo. Se um anjo já é capaz de fazer coisas extraordinárias, imagine o anjo. Então eu vou profetizar, nesse teu problema não virá um, mas virá o anjo, o próprio Deus, que vai nos ajudar. Porque não que somos melhores, mas eu entendi ao longo desse ano a importância da unção que nós temos. Nós não somos pessoas normais, parece que somos, e alguém pode nos tratar, mas diante de Deus, quando nós oramos, quando nós pregamos, quando nós presidimos, quando nós exortamos, quando nós fazemos algo para Deus, lá no céu, Deus nos olha como seus chamados, seus escolhidos, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, para realizar uma obra aqui na terra. Então, no texto nós vamos descobrir 4 coisas interessantes. Pedro está preso, está dormindo. A festa, Jerusalém está tomada. A igreja está orando. O anjo do Senhor desce, desperta Pedro. E o interessante é que no versículo 8, diz-nos assim: e disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as tuas alparcas e lança a capa sobre as tuas costas. Quando Pedro, estou sentindo uma graça. Quando Pedro foi preso, arrancaram-lhe a capa, ele ficou apenas com uma veste muito simples, chamada, eu queria saber, Naal é alpaca, então, no hebraico, então não tem nada a ver. É uma capa muito simples, uma roupa muito simplesinha. Ele não podia andar, tiraram o cinto e tiraram a alparca. Mas o anjo, o próprio Deus, antes de acordar Pedro, eu não sei aonde era o depósito. Eu não sei aonde os soldados guardaram a alparca, a capa e o cinto. Eu só sei que o anjo sabia. Vamos imaginar, ele passa lá no depósito, lá no armário, abre o armário, ele sabe qual é o número do pé de Pedro. Não entenderam, né? Vou pregar só para os irmãos da galeria. Ele sabe. Então o anjo vai lá e pega a alparca, pega o cinto e pega a capa. Vai aonde Pedro está preso, acorda Pedro, diz: acorda, rapaz. Vamos embora. Vamos embora. Mas antes, toma de volta o cinto, cinge-te, cinge-te, cinge-te. Eu fui estudar muito sobre a importância do cinto na cultura judaica. Alguém acha que eu sou até judaizante já, porque eu falo muito de cultura, mas sem cultura não tem Bíblia. Na cultura judaica, o cinto tem uma importância tão grande, que cinto na cultura judaica, no Velho Testamento, fala de honra, fala de autoridade, fala de honradez. E um bom judeu, ele não sai na rua sem cinto. O cinto simplesmente servia para apertar os trajes
que na época era um pouco largo. E todas as vezes que alguém colocava o cinto, ele estava entendendo que ele estava sendo chamado para uma missão, para um trabalho. Ninguém iria trabalhar sem cinto. Ninguém iria para a guerra sem cinto. Ninguém iria fazer nada. O judeu não sai na rua sem cinto. Quando ele coloca o cinto, ele está pronto, ou para a guerra, ou para o trabalho, ou para uma missão. Deus respeita tanto a cultura judaica, ele sabia que Pedro entrou com cinto, e ele não vai deixar Pedro sair sem cinto. Ou seja, ele não vai deixar Pedro sair sem nome, sem honra, sem autoridade. Não, você não está entendendo. Deus, Ele é tão Deus. Deus é tão Deus que Ele está devolvendo para Pedro o nome, a honra, o cinto, a honradez, a autoridade. Um judeu não pode andar na rua sem cinto. Alguém sem cinto significa não tem honra, não tem nome, não tem autoridade. Aí Deus disse assim: olha, a prisão arrancou de você, mas eu devolvo. Tu vais sair pela porta com nome, com honra. Eira, churamahaya. Pega na mão do teu irmão, rápido, rápido que eu estou cheio. Aperta a mão dele e diga: essa noite Deus vai devolver para você o cinto, a honra, a autoridade. Satanás quis arrancar o teu nome e a autoridade, mas Deus está devolvendo para você a honra, o nome. Aleluia. Eu fiz várias pesquisas. Cinto fala de força e autoridade. 1 Samuel 2,4. Cinto fala de verdade. Efésios 6,14. Cinto fala de fidelidade. Aleluia. Irmãos, às vezes, como líderes perseguidos que somos, as prisões que existem querem roubar de nós. Pedro, a primeira coisa que arrancaram de Pedro foi o cinto. Em outras palavras, eu tiro a tua honra, eu tiro o teu nome, Pedro, eu arranco a tua autoridade, eu arranco a tua fidelidade. Mas Deus é Deus. Deus não te chamou para você viver sem cinto. Se tu não der glória a Deus, eu vou aí no teu cangote. Quem acredita nessa palavra essa noite aqui? Deus está devolvendo honra, autoridade. Sabe, pastor Lediel, sabe, meu professor querido, não esqueço de suas aulas até hoje. Sabe o que Satanás quer fazer? Nos deixar sem cinto, sem honra, sem autoridade. Só que ele pode até arrancar, mas vai chegar a hora em que Deus, porque quem te chamou foi Deus, quem te ungiu foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus. Mesmo que você esteja numa prisão sem cinto, eu estou profetizando a Bíblia. Tu não vai sair desse problema sem nome, sem autoridade. Você vai sair. Por que que Deus se preocupa com esses detalhes? Por que simplesmente Deus não diz: vamos embora, Pedro? Por que que Deus simplesmente diz: tu não sai sem cinto? Cinge. Porque quando o judeu colocava o cinto, a sua mente trabalhava dizendo: guerra, trabalho, missão. Aí o anjo diz: Pedro, eu estou devolvendo para você. Se tu não entender, lógico que eu vou resumir muitas coisas aqui.
Mas se você entender o que eu vou profetizar, biblicamente, nunca mais, depois desse dia aqui, tirar o cinto de Pedro, nunca mais. Até hoje, a gente fala em Pedro. Deu para entender? Eu posso morrer, espero que não. Mas faço você, né? Tudo bem. Mas até hoje eu falo de Pedro. A minha geração, depois de mim, não sei, não tem nada, não tem filho, então não sei como é que vai ser esse negócio. Mas os que vierem depois vão falar de Pedro, vão falar do cinto, da honra. A gente fala de uma coluna da igreja. Eu quero profetizar que os anos vão passar e vão falar muito bem do teu nome, porque uma vez que Deus deu o cinto. Ramai Shoria Séria. Levante essa mão até tocar no céu pela fé e glorifique a Deus essa noite. Tu não vais sair sem honra dessa luta. Eu estudei parte dessa mensagem hoje de joelho. Orinos, Manaria de Oxurianaia. Tu não vais sair dessa luta pequeno e nem sem cinto. Deus está garantindo isso para nós essa noite. Então, cinto. Muitos dizem que o cinto era colocado aqui. Eu até estou numa fase que eu não estou mais questionando nada. Mas eu entendo que o cinto colocava-se aqui e um judeu não saía sem cinto. Mas não foi só o cinto que tiraram de Pedro. Aí o anjo diz: Pedro, pega as tuas alparcas. Significa que Pedro estava descalço. Descalço. Mas o anjo diz assim: Pedro, eu sei qual é o número que tu calça. Falar nisso, eu estou com o sapato novo. Marcão, empresas e cosméticos. Isso aqui eu ganhei. Oh, glória, maravilha. Ganhei 2 ontem, 2. Vou pregar até dezembro com esses 2. Apesar que o sapato não pega, né? Vocês sabem disso, né? Quem prega é o que está dentro do sapato, né? Não o meu pé, sou eu. Mas escute, diz assim: calça as tuas alparcas, tuas sandálias. E o que significa isso? Vamos pensar rapidinho. Eu acho que a palavra alparca no hebraico é naal, e a tradução é interessante, que significa apertar. Eu até fiz fechar, apertar. Alparca tem tudo a ver, não é? O próprio João Batista, ele usa a expressão: eu não sou digno, né, de desatar as alparcas, né, as correias das alpacas dele. Ali é a lei do levirato. Vocês sabem disso, né? Já expliquei aqui, vocês têm mestres. É a lei do levirato. Interessante que essa lei, quando o cunhado não queria casar, o irmão não queria casar com a cunhada, tinha que ter todo o ritual, né? Ela vinha, ele não queria, ela reunia todos os anciões, aí ela vinha e arrancava a alparca do pé dele, porque o cunhado não queria dar prosseguimento à família do irmão. Era uma espécie de humilhação, ela praticamente humilhava, mas o cunhado não queria esse problema. Ela arrancava a alparca. Só que a alparca, no caso de Pedro aqui, é muito significativo. Por quê? Porque eu descalço, eu consigo andar, mas eu descalço não consigo ir muito longe. Descalço eu ando alguns metros, mas eu descalço eu não consigo andar daqui lá no Hotel Glória onde eu estou. Vou machucar os meus pés. Então a alparca traz um simbolismo tão grande para a liderança, que quando Deus chama alguém, Ele calça. E ao calçá-lo, Ele está dizendo: tu vais muito longe, tu vais muito longe. Oi, andai a choria. Quando
quando arrancaram as alpacas de Pedro, Herodes está deixando claro que o ministério de Pedro acabaria na prisão, como acabou o ministério de Tiago. Quando arrancaram-lhe a alparca, está claro que Herodes diz: acabou o teu tempo, acabou o teu ministério, porque descalço tu não vai muito longe. Mas como o ministério de Pedro não terminaria naquela situação, o que Deus faz? Pega as alpacas, e quando ele pede para Pedro colocá-la, ele está dizendo: não acabou. O teu caminho ainda é longo, e eu vou te calçar para que tu possas andar em todos os caminhos. O obreiro, agora eu quero ver se tu vai dar glória a Deus. O obreiro calçado, ele não escolhe o caminho que ele vai andar. Está fraco essa glória, né? Ele não vai andar somente naquele asfaltinho bonito, em cima de mármore, porque quem está calçado, ele não se importa se o caminho é difícil, se o caminho é bom, se é por mármore, se é por pedra. Ele não olha o caminho, ele olha para os seus pés e diz: eu estou calçado e eu vou caminhar por todos os caminhos. Eu vou ensinar algo aqui que, se tu der glória a Deus, meu irmão, eu vou ficar muito feliz. Alguém disse para você: ei, acabou, não vai mais a lugar nenhum. Diga para ele assim: dá uma olhada para os meus pés. Não é melhor esse glória a Deus aí, me anime, irmão. Quando alguém olhar para você, acabou, diga para ele: para de olhar para o meu rosto e olha para os meus pés. Eu estou calçado, eu estou calçado. Quem está calçado não escolhe caminhos. Fala para o teu irmão aí: quem está calçado, fala para ele, vai, obedece. Quem está calçado não escolhe caminho. Eu quero essa congregação. Eu prefiro, não. Quem está, eu quero este cargo, não. Quem está calçado não escolhe. E há um detalhe que eu entendo, que quem está calçado, o caminho pode ser bom ou ruim, não importa. Ele não olha o caminho, ele está preparado para qualquer caminho. Imagine o Pedro andando descalço nas ruas de Jerusalém. E vocês sabem que somente os escravos andavam descalços, mas os filhos andavam calçados. Aleluia, aleluia. Aí eu me lembrei essa tarde da parábola do rapaz, do filho que sai. Quando volta, o pai lhe dá quantas coisas? 3. Dentre essas, ele dá uma alparca, um chinelo. Aí eu me lembrei de Moisés, lá na flashnela, no Horebe. Deus diz: tira as alparcas. No caso de Moisés, ele tira as alparcas. No caso de Pedro, o anjo manda ele calçar. Qual é a diferença? A diferença é que aquela alparca trazia à memória de Moisés o período em que ele vivia no Egito, sob o glamour do Egito, sobre a ênfase de ser chamado filho da filha de Faraó, um homem estudado, letrado. Todas as vezes que ele olhava a alparca, ele ainda estava preso ao seu velho passado, ao seu passado. Aí Deus diz assim: tira a alparca, tira o passado de ti, tira a lembrança do Egito, porque agora a terra que tu estás pisando não precisa de alparca, pois é uma terra santa. Ei, quem te calçou? E há um detalhe, eita, eu tenho que terminar.
E há um detalhe: a minha alparca só dá no meu pé. Não tem, eita, agora vou aí, hein? Não tente calçar a alparca do outro. Deus sabe o número que você calça. Qual é o problema hoje? Posso ser mais aberto aqui? Qual é o problema hoje? É que eu tenho um pé pequeno e quero calçar uma alparca grande. Será que eu preciso ser mais claro? Deixa o meu pé crescer mais um pouco. Mas tem gente aí que o pé é pequeno, mas ele está de olho numa alparca grande. Eita, eu vou falar, Jesus. Aí quando você está caminhando, você se atrapalha, tropeça, não dá certo. Deus sabe o tamanho do teu pé, então te alegra pelo tamanho da alparca que Ele te deu para você calçar. Quero ver se você está ligado comigo aí. Pega na mão do seu irmão aí. Não tem medo de mim não, irmão, sou de casa. Pega aí na mão do teu irmão e diga assim: o tamanho do meu pé, Deus sabe. Eu não quero uma alparca maior, diga para ele, e nem uma alparca menor. Maior eu vou tropeçar, menor vai ficar apertadinho. Então te alegra, meu irmão, te alegra, porque Deus sabe, Deus te deu do tamanho para você caminhar direitinho, para você caminhar direitinho, para você caminhar direitinho. Eu conheço tanta gente que o pezinho dele é tão pequeno, mas a alparca é tão grande, que quando ele dá um passo, ele dá um bicudo na nossa canela. Deus disse assim: tu não sairás descalço aqui. Levante a mão que eu estou sentindo graça de Deus. Quem trouxe glória para essa reunião aqui? Quem tem aleluia para dar? Coloque a tua mão no ombro do teu irmão aí. Coloca. Transmita para ele, transmita para ela. Diga: oh, Deus está devolvendo o cinto. Deus está devolvendo a honra. Deus está devolvendo o nome. Deus está devolvendo a autoridade. Deus está devolvendo a fidelidade. Deus está dizendo que o teu caminho é longo, Ele está te calçando, Ele está te calçando. Aleluia. É Paulo que diz que os nossos pés estão calçados com o quê? Hein? Com a preparação do Evangelho. Um bom soldado, para nós passarmos para o terceiro e terminarmos, um bom soldado não entra numa guerra sem alparca. Não. Somente, eu li hoje um comentário que somente os escravos que eram obrigados a guerrear entravam na guerra sem alparca. Mas os soldados legítimos, eles sempre iam calçados. Pedro, tu não sai daqui sem estar calçado, tá bom? Terceira ordem, ou terceira observação, são 4. O anjo diz assim também para ele: Pedro, pega a capa e lança sobre as tuas costas. Olha, irmãos, isso já deu pano para manga. Eu estava até olhando uma fonte aí. Tem gente que acha que esse lançar as costas é como se, sabe o paletó? Aí você pega o paletó e não o veste, mas joga aqui nas costas. Tudo bem. Só que tem um detalhe: lançar aqui no grego é vestir. Porque essa primeira roupa, o Pedro não podia sair com essa primeira roupa. Ele tinha que sair com uma outra capa em cima dessa primeira roupa.
Então, ele estava vestido, mas a capa o revestiria. Aí eu entendo que camisa, vestido, salvação. Paletó, revestido, batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Então, quando o anjo diz lança sobre as tuas costas, ele precisa colocar a capa e apertar a mesma com o cinto que o anjo já havia devolvido para ele. Só que o detalhe é a palavra costa. Capa, todo mundo sabe. Ei, a Bíblia fala, 4 capas, 3 capas. Quero pregar esta noite sobre 4 capas. Todo mundo sabe disso. Bartimeu, do Eliseu, do Elias. Só que o detalhe aqui é costa. Por que costa? Porque naquele tempo era muito mais fácil, hoje também, alguém ser ferido pelas costas. Porque o verdadeiro traidor não é aquele que vem pela frente, mas é aquele que vem por trás. E nós não temos olhos aqui atrás. A gente não sabe. Agora vai apertar. Deus é tão sábio nisso, que diz, à tua frente, meu amigo, tu consegue se proteger. Então lança a capa nas costas, porque a capa aqui é proteção. Quando tentarem lançar uma flecha, a capa vai te proteger. Hoje, nós que somos líderes, precisamos ser sinceros e verdadeiros, sem hipocrisia, sem olhar a pessoa pela frente e sorrir, e por trás ficar falando mal, falando coisas inverdades que nem você sabe que é verdade, mas são portadores de calúnias, difamações. E quando você planta isso hoje, amanhã tu vai colher. Vou apertar mais. Paulo disse, quando escreveu aos crentes lá em Filipos, ele diz, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os cães. Cão, o texto no grego ali é vira-lata, é o cachorro que espera você passar para morder o seu calcanhar, porque o cão ele é menor do que você, pela frente ele fica intimidado, mas por trás ele se sente grande. E nós estamos vivendo um período de brigas sem necessidade, de contendas sem necessidade, de disse-me disse sem necessidade. Não adianta, meu irmão, tu tentar apagar a estrela de alguém. Se Deus acendeu essa estrela, tu não vai conseguir apagar. O que você tem que fazer é se conformar. Aleluia! Porque não adianta você tentar destruir alguém, porque tu não vai assumir o lugar dele, porque tu não tem capacidade para isto, porque Deus te conhece. Mas eu estou aqui para incentivá-los a nós vivermos o amor fraternal, a amizade, o companheirismo. O companheirismo. Olha o que eu estava estudando também essa tarde. Minha mulher está zangada comigo que eu só estou lendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vocês sabem que existem algumas palavras-chave na carta de Paulo a Timóteo, a segunda. Eu não sei falar sem uma introduçãozinha. Existem muitas palavras, por exemplo, na segunda, chamada de palavras-chave dentro do grego. Por exemplo, primeira palavra-chave, desperta, reavives o dom. Segunda palavra-chave, fortifica-te na graça. Qual é a fonte? Graça.
Terceira palavra-chave, Paulo diz assim, ó, lembra-te, que é lembrar. Lembrar de quem? De Jesus. Outra palavra-chave é fugir. Ele diz assim, foge também dos desejos da mocidade, tá? Foge também das questões loucas. Foge também dos ensinos que produzem contendas. Eita, ninguém deu glória a Deus. Uma outra palavra-chave é solidariedade. Uma outra palavra-chave é permanecer. E uma outra palavra-chave é prega a palavra. São essas as palavras que formam a carta de Paulo a Timóteo. Dessas palavras eu destaco uma, solidariedade. Olha o que Paulo diz, 2 de Timóteo 3, verso 10 diz assim, tu porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. Irmãos, sabe quantos momentos Timóteo estava perto de Paulo? 9. Ele diz, de perto tu tens seguido a minha doutrina. Quais os 9 momentos que nós temos aqui, ó? Doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições. Em todos esses momentos, Timóteo estava do lado de Paulo. De perto, de perto, de perto, de perto, de perto. Quando a afronta vem de fora, a gente fica triste, mas nem tanto. Mas quando a afronta vem de perto, vem de dentro, quando agora era para estar fazendo prova, mas agora segurei. Quando eu me levanto contra alguém que é meu companheiro, que está no mesmo barco, que intenção de alegria me move em saber que ele fracassou, fraquejou e não está mais no campo de batalha. Mas o que acontece hoje nesse mundo tão hipócrita, e eu sei o que é isso, tão hipócrita, que a gente torce, faz figa, tomara que dê errado, tomara que não dê certo. Um mundo tão cruel, aonde Satanás encontra brecha em alguns corações para atacar, para nós vivermos em guerras. Nós que pregamos a luz, que pregamos a verdade, não pense que se eu parar, tu vai preencher meu lugar. E eu não posso entender que se você parar, opa, abriu uma vaga, isso aqui não é empresa, isso aqui não é a Hering, isso aqui não é essas lojas de malhas que existem aqui na região, isso aqui é igreja. E só participa e só vem quem Deus chama. Aleluia! Aleluia! Sabe que o Espírito Santo nas minhas orações essa tarde mandava eu dizer a mim e a você, nós temos uma capa, podem atirar, podem flechar, não vão atingir a gente. Sabe por quê? Eu aprendi agora esses dias com um sábio pastor que está jubilado. Ele me chamou, ele queria muito conversar comigo porque eu atendia a ele muito. Ele me chamou e disse, olha para mim aqui, eu vou te dar um conselho de tantos que eu te dei. Sabe como tu vai vencer o inimigo? Trabalhando. Enquanto o inimigo estiver falando de ti, prega, 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 prega. Eu vou ficar pregando até você dar glória a Deus. Prega, lidera, faz a obra.
Urira chorrebandaraias. Deus está protegendo as costas de Pedro, porque Pedro não sabia, ele não tem noção do tiro, das flechas. Depois que, eu vou terminar, já vai dar 9. Depois que Deus devolve o cinto ao parca, toma o nome, viu, Pedrinho? Tu vai sair com o nome aqui, Pedro. Pega a alparca para tu andar muito, joga aí, veste a capa e vamos embora. A última ordem do anjo qual é? Segue-me. Ah, então você não faz o seu caminho, o caminho já está feito. Deu para entender ou está difícil? Então você não anda por onde você quer, você anda por onde o anjo passa. Não, eu vou embora, você não entendeu, eu vou embora. Ah, não! Mas se a igreja está andando por aqui, se o ministério está andando por aqui, se a liderança está andando por aqui, por que tu vai tomar outro caminho, irmão? Ô, meu amor, tu tem problema aí na cabecinha? Será que não é fácil entender que se todo mundo está por aqui, então é para todo mundo estar por aqui? Não, eu sigo, eu faço o meu caminho. Não, ninguém faz nada. Você tem um caminho, anjo, segue-me. Apesar de que uma vez eu vi alguém pregar sobre isso, que Pedro estava anestesiado, não sabia o que estava fazendo. Eu não entendo muito esses trem não, porque só então ele está flutuando, não. Ele achava que era uma visão, mas significa que ele não estava anestesiado a ponto de não saber o que está fazendo, porque ele bate na porta lá. Quem bate na porta é porque sabe o que está fazendo. E ele não andou trupicando. O anjo diz, segue-me. Aí o texto diz, passa a primeira guarda, passa a segunda guarda. A primeira porta que aparece é uma porta de ferro. Mas quem tem cinto, quem tem capa e quem tem alparca, não existe porta de ferro que vai continuar fechada. Aleluia! O texto diz que ela se abre. Ninguém tocou. Aí fala da ação de Deus no nosso ministério. O que pertence a Deus e o que cabe a Deus, Deus vai fazer. Mas na porta de madeira, quem bate? É Pedro. Então aqui há uma junção do divino com o humano, do impossível com o possível. O que Deus quer nos ensinar essa noite é que nós estamos nessa obra armados, prontos, e nós contamos com a ajuda do céu. Aleluia! O sobrenatural vai acontecer ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Você crê nisso? E tem um detalhe: existe um povo sério, estou ficando rouco, existe um povo crente, existe um povo fiel que ora por mim e por você. A igreja continua orando. É por isso que Satanás não vai calar a liderança. Deus vai libertar e nós vamos triunfar. Meus irmãos, queridos líderes, trabalhadores, homens e mulheres que receberam a chamada, Deus está te dando 3 coisas essa noite. Já era para você estar assim com a mão, né? Só quem crê. Deus está te dando o cinto. Aleluia, aleluia. Deus está calçando os teus pés. A tua jornada é longa ainda. O Raman Doriais F.O. Chories Dorian Doriandas. E nessa jornada Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai abrir as portas de ferro. O impossível Ele vai fazer. O sobrenatural Ele vai fazer, Ele vai agir. Tu não vais ficar envergonhado. Dizia ontem e digo sempre:
Nosso Deus não vai nos deixar envergonhados. Quantos recebem essa palavra aqui essa noite? Fica de pé no nome de Jesus. Diga: cinto, alparca e capa. Diga para o seu irmão aí: Deus. Não, diga para ele, não é para mim não, porque eu fiquei a tarde toda com cinto, capa. Diga: Deus vai tirar você dessa prisão. Deus vai tirar você dessa prisão. Eu não sei qual é a prisão que você está, mas que privilégio, não é? Foi preso por causa de Cristo, foi preso por causa das perseguições. Herodes prendeu para agradar o povo. O Tiago não teve a mesma sorte de Pedro, mas Deus foi lá e libertou. Deus vai te tirar dessa prisão. Eu sei que às vezes não é fácil você conciliar trabalhos com obra, problemas familiares com obra, problemas diversos com obra. Não é fácil. Antes de vir para cá, nós passamos ali na farmácia, tive que comprar uns remedinhos para a esposa. Não é fácil nós convivermos assim, mas Deus nos chamou, e essas três coisas nunca mais vão roubar de você. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Coloque a mão no ombro de alguém. Ore por esse companheiro de ministério. Ore por esse remador. Ore por esse ruperetes aí. Orai charas. Ó Deus, nós temos um chamado, Senhor. O Senhor nos chamou. O Senhor nos trouxe para uma obra de tantos que existiam na terra. O Senhor olhou para nós e achou graça. Oh Espírito Santo, capacita-nos a cada dia. Ora por ele, irmão, ore por ela. Só quem tem alparca ora, só quem tem capa ora, só quem está cingido ora. Deus, homens escolhidos, homens chamados para uma obra especial na terra. Oh, rechepa soninebias, homens chamados para fazer algo extraordinário da tua parte. Nunca mais, Senhor, deixe o teu filho caminhar sem alparca. Não, Senhor. A alparca significa que a nossa jornada é longa. Aleluia. Deus, esta igreja tão querida, pastor Niltinho, aonde ele estiver com a comitiva que lhe acompanha, guarda a viagem de volta dos teus servos, traze-os na tua paz e na tua proteção. Pastor Lediel, que está na frente desse trabalho, Espírito Santo, guarda o teu filho, cada obreiro aqui, cada pastor, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono auxiliar, líderes de departamentos. Nós estamos calçados, 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 Senhor. Recebe renovo de Deus essa noite. Recebe o toque do Espírito Santo na tua vida. Você passou o dia trabalhando. Deixa o Espírito de Deus te renovar essa noite aqui.
fala a língua estranha, recebe os dons espirituais aqui esta noite. A tua jornada é longa, a tua jornada é longa. Iriraixa. Renova, Jesus, renova, renova. Pega, 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 vai, pega, 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 vai, pega. Te solta na presença de Deus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh, querido Espírito Santo, que essa graça nunca suma desta igreja, mas que a cada dia nossos cultos, nossas reuniões, nossas liturgias sejam temperadas com a presença do Teu Espírito. Quero que você abrace 1, 2, 3, 4, 29 e diga para ele: nós estamos calçados. Pode falar. Abraça 1, abraça 2. Não, mas dá um abraço de crente aí. Dá um abraço de quem não tem problema em abraçar. Não há barreira entre nós. Não há barreira entre nós. Não há barreira entre nós. Diga: estamos calçados. Nós estamos calçados. Nós estamos calçados. Nós estamos calçados. Nós estamos calçados. Oh, querido Espírito Santo.